E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem. Ótimo domingo para todos. Espero que todos tenham tido aí um ótimo feriado, né? Muita gente aí aproveitou para descansar, muita gente aí continuou focada nas metas, nos objetivos. E, poxa, sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Confesso que eu acabei de voltar de viagem, estava na casa do meu sogro e da minha sogra, e tô aqui para a gente poder bater um papo sobre algo que de verdade eu sou um cara apaixonado, que é um papo sobre liderança. Espero que a nossa conversa ela seja bem madura. Espero que você se sinta privilegiado, né? Afinal de contas, você se qualificou para estar aqui. Então, isso é algo ímpar. Então, muitas pessoas, eu acredito, gostariam de estar no seu lugar. Eu sei que algumas abelhas ultras, elas me mandaram mensagem, algumas estavam em viagem, então eu também vou gravar esse nosso bate-papo para que depois também vocês possam revisitar a nossa conversa. Mas é óbvio, né, que quem estiver aqui de maneira presencial vai ter uma oportunidade ímpar, beleza? Que é a oportunidade da gente, assim que eu terminar de passar para vocês o conteúdo que eu tenho a passar, é poder ouvir um pouco de vocês, né? A gente realmente fazer aqui de 15 a 20 minutos de troca, né, onde eu vou deixar com que você traga o seu desafio, a sua dificuldade, aquilo que você está enxergando dentro do teu grupo, né, sempre num viés, obviamente, de liderança, para que eu possa, ao longo, né, da minha experiência, dos anos que eu tenho de carreira em marketing de relacionamento, para que eu possa te ajudar especificamente no ponto que você está tendo dificuldade. E isso é ímpar, né? Isso daí é um benefício que eu acredito que muitas pessoas gostariam de ter. Então, caso você já tenha alguma dúvida, já pense em alguma coisa, já anota para que você possa perguntar para mim no final, tá certo? E também queria passar para vocês um pouco do cronograma que vai ser esses nossos encontros voltados para a liderança, né? Como eu falei para vocês, a minha ideia era trazer para vocês algo verdadeiramente denso em termos de liderança. Então, a gente não vai ficar só no encontro de hoje. Então, caso vocês já estejam com a agenda na mão aí, depois eu vou mandar por e-mail também, mas se já quiserem anotar, tá? A minha ideia com vocês é fazer 3 encontros, tá? Nesses domingos. Então, seria hoje o primeiro, dia 10/9. Aí, no próximo domingo, dia 17/9, e aí depois no dia 24/9, sempre nesse horário das 8h30, tendo aí uma visão de bate-papo aí de 1h15, 1h20, tá? E eu particularmente, eu dividi na minha cabeça um pouco do conteúdo que eu vou passar para vocês em 3 etapas, tá? Então, hoje a gente vai conversar muito sobre você como líder, perfeito? Na próxima semana, a gente vai conversar muito pessoas, o seu time, e na última semana, a gente vai falar muito sobre acelerar seu crescimento, tá? Então, essa é a minha ideia, é assim que a gente vai trabalhar, tá bom? Então, eu queria que vocês estivessem conectados em todos, e para caso vocês não consigam estar conectados em todos, que vocês busquem ler, ouvir o treinamento que eu vou subir no YouTube e depois eu vou passar para vocês o link, tudo certinho, bonitinho, tá? Só deixa eu passar aqui uma mensagem, um segundo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, trazendo uma pequena introdução, né, falando um pouquinho, né, do coração sobre liderança para vocês. Eu sou um cara que eu vivo isso há muitos anos na minha vida, né? Eu particularmente, eu tenho um pouco desse DNA já implementado na minha personalidade, tá? Isso desde adolescente, desde muito jovem, na escola, no colégio, depois faculdade, e tudo que eu busco fazer, né? E eu acredito de verdade que liderança é algo que sim, nós podemos muito trabalhar dentro de nós para que a gente possa aprimorar. Só que a liderança, ela sempre vai exigir de você uma forma diferente de enxergar o mundo. Porque o líder, ele é verdadeiramente aquela pessoa que se doa mais do que os outros. Ele naturalmente, ele é a pessoa que ele se sacrifica mais do que os outros. Então, tem que ter algo muito atrelado dentro do teu coração e principalmente aos seus objetivos de vida liderar, porque não é simples.
Liderar talvez seja uma das ações mais desafiadoras que existem na Terra, né? E todos nós sabemos, né, que o maior líder de toda a história, né, ele morreu brutalmente, né? Morreu de maneira bem brutal. Então a gente sabe, né, que liderar é se sacrificar, liderar é entregar um pouco além do combinado, liderar é você adotar uma postura e adotar uma posição de muita responsabilidade, ao mesmo tempo de muita fragilidade pessoal. E isso é óbvio que para um primeiro bate-papo e até por uma introdução, pode parecer um pouco, né? Poxa, mas será que eu quero isso para mim? Mas em contrapartida, quando a gente passa para analisar, né, será que eu quero isso para mim? Você também precisa entender que os louros das vitórias, né, o prêmio máximo, ele sempre estará na mão do líder. Então, eu acredito que o líder, ele é aquela pessoa que ele entende muito, né, de responsabilidade, mas ele tem algo dentro dele que driva muito ele, né, que realmente faz com que ele busque é, atropelar qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de desafio, que é a sua ambição em referência a buscar uma condição melhor para aqueles que ele lidera e buscar uma condição melhor para a sua própria vida. O líder, geralmente, ele sempre quer deixar algo a mais do que ele mesmo, né? Ele quer deixar uma mensagem, ele quer deixar um legado, ele quer poder ajudar as pessoas, e ele busca fazer isso de maneira genuína. E quando nós perdemos um pouco disso, né, e já fica uma primeira dica, quando a gente perde um pouco da sintonia das outras pessoas, aí de verdade a gente começa a derrapar na liderança, perder tração e aí temos que fazer praticamente o processo todo novamente. Então, essa visão de responsabilidade, essa visão de doação, essa visão de sacrifício, trazendo aqui para vocês, né, com o viés de um cara que passou por tudo isso, porque mais do que simplesmente ter resultado, eu passei pelo processo e passo ainda hoje, eu posso deixar para vocês claro que vale muito a pena. E é algo muito engrandecedor. E se eu tenho que encorajar vocês a seguir esse caminho ou não, com certeza sigam esse caminho. Porque, de verdade, vocês têm a possibilidade de mudar a vida das pessoas, vocês têm a possibilidade de deixar algo maior do que vocês, uma mensagem maior do que vocês, e todo suor, toda lágrima, todo sacrifício, toda transpiração, pode ter certeza que ela vai te trazer um fruto positivo. Às vezes não na velocidade que você quer, mas, né, bem dentro daquela visão de que a gente é o puro bambu chinês, né? Que nós crescemos muito para baixo, muitas das vezes na nossa liderança, para que a gente possa ter um grande estirão para cima. É aquela visão do overnight success, né? Aquele sucesso do dia para a noite. E todos nós sabemos que sucesso do dia para a noite não existe. Que o sucesso, ele, na verdade, ele é um acúmulo de ações diárias, mas quando ele vem de uma maneira muito agressiva. E, obviamente, antes de entrar no conteúdo, né, um dos meus maiores papéis é passar um pouco também para vocês da visão sobre a raiva, né, e principalmente o momento que nós estamos vivendo. Até porque eu, Thiago, sou um cara que eu já tive a oportunidade de vivenciar dois grandes momentums na minha carreira dentro do marketing de rede. E o momentum, ele é algo muito interessante, né? Porque o momentum, ele é determinado como toque de Midas, né? É aquela hora que as coisas se encaixam de uma certa maneira que parece que tudo é natural e tudo cresce sem parar, de maneira desenfreada. E o momentum, ele é assim mesmo. E nós, no meu ponto de vista, a gente está ainda distante do momentum na Hive. A gente vai encaixar uma curva de crescimento exponencial, eu não tenho dúvida que isso irá acontecer. Sempre a pergunta, ela deve ser feita com um viés a você. Será que isso irá acontecer para mim?
Então eu acredito de verdade, né, que esse nosso bate-papo, esses nossos encontros, eles vão ser fundamentais para você poder lapidar algumas coisas dentro de você, porque liderança é muito lapidação, né? Para que você possa ter a clareza do que tem que ser feito, que você esteja disposto a pagar o preço, a realmente transpirar, a fazer o que tem que ser feito, para que você não perca essa curva de momento. E uma das coisas que eu aprendi na minha carreira é que sempre que uma curva de momento muito agressiva ela vem, né, como as águas do mar, como a onda chegando na praia, ela vem às vezes de uma maneira muito agressiva, né, e ela volta. E esse voltar das águas, assim como, né, o estabilizar de um crescimento, assim como a correção de um crescimento, que isso é natural acontecer no mundo dos negócios, no mundo financeiro, sempre tudo parará, né? Tudo terá um anteparo da sua liderança, ou seja, da pessoa que você se tornou. Então, se tornar uma pessoa melhor, se tornar verdadeiramente um líder, estar disposto a pagar o preço, só irá te trazer coisas positivas, tá? Então, tenham isso na tua cabeça, tenham isso no seu coração, para que a gente possa começar o nosso bate-papo aqui hoje, tá bom? Então, como eu prometi para vocês, a gente vai conversar muito num viés de você hoje, próxima semana, sobre pessoas, sobre o seu time, e na última semana, encerrando com chave de ouro, a gente vai falar muito sobre acelerar seu crescimento, tá? Então vamos lá, pessoal. Eu fiz alguns slides aqui para eu poder me orientar. São slides bem básicos, tá? Bem tópicos, e até alguns deles eu vou ler aqui com vocês, mas não só o slide, eu quero trazer algumas filosofias e experiências que eu já pude passar para validar tudo que eu vou compartilhar com vocês, tá? Uh, então vamos lá, pessoal. Primeiramente, né, qual que é a ideia aqui? A ideia é vocês entenderem um pouco do nosso cronograma, né? A liderança, ela desempenha um papel fundamental em todos os níveis de uma organização, tá? Para vocês entenderem o quão importante é. Impactando o engajamento e o desempenho da equipe, da apresentação, exploraremos estilos diferentes de liderança e métodos de você ter um autoconhecimento para se tornar um líder verdadeiramente eficaz. Essa é a ideia do nosso dia de hoje, tá? Deixa eu só diminuir aqui uma coisa para eu poder ver tudo, tá? Então vamos lá. Primeiramente, eu queria começar a gente conversando um pouquinho de uma forma introdutória à liderança, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre definição de liderança. A gente vai tocar em algumas visões de liderança, né? A liderança autocrática e a liderança participativa. A gente vai falar um pouquinho sobre estilos de liderança, para vocês verem, né? E até para vocês entenderem um pouco do qual é o seu estilo de liderança, tá? A gente vai falar sobre a diferença entre líderes formais e informais, beleza? E vamos falar também do impacto da liderança no engajamento e desempenho da equipe, beleza? Então esse aqui é o nosso bloco de introdução. Então, para a gente começar, eu queria ler com vocês a definição de liderança, tá? Para vocês entenderem o quão denso isso é, né? Então, vamos lá. A liderança é o processo de influenciar e motivar um grupo de pessoas para alcançar objetivos comuns. E aqui eu faço o primeiro parênteses. Percebam o quanto é importante você ter, né, a unidade de objetivo junto ao teu grupo, e não digo, né, às vezes o seu grupo como um todo, mas e sim aquelas pessoas que desempenham maior influência dentro do teu time, tá? Porque tudo se torna muito mais fácil, tudo se torna muito mais inteligente quando o objetivo é comum. Legal? Envolve a capacidade de tomar decisões, inspirar, guiar e coordenar esforços para atingir metas ou resolver problemas. Líderes podem surgir em diversas áreas, como negócios, políticas, esportes e vida cotidiana.
E existem várias teorias e estilos de liderança que descrevem abordagens diferentes para liderar de forma eficaz. Ok? Então, olha só algo que vai fazer parte do teu dia a dia, vai fazer parte do teu cotidiano, e você não vai poder fugir disso, você vai ter que aceitar isso, porque basicamente, né, muito da minha vida, ela se resume nessas ações, que né, que na verdade que são tomar decisões, inspirar, guiar e coordenar esforços para atingir metas ou resolver problemas. Isso é o que eu faço 24 horas por dia na minha vida, tá? Então, para vocês entenderem um pouco do seu trabalho, daquilo que você precisa ter clareza, e até como meta e objetivo pessoal, para que você possa se tornar um verdadeiro líder, tá certo? Dando sequência. Vamos desmembrar um pouquinho, e aí eu quero trazer sempre uma visão voltada para o marketing de rede, porque o marketing de rede, no meu ponto de vista, pessoal, ele tem uma forte peculiaridade, tá? O que diferencia o marketing de rede muito do que a gente tem aí no mundo aí fora, né? Muito da liderança que nós temos aí fora, nós temos a capacidade e a possibilidade de demitir pessoas. Perfeito? Essa é a grande verdade. Quando você fala que você, por exemplo, né, é um líder de uma multinacional, você é um líder de uma equipe, você é líder, né, de um determinado departamento, você tem algo junto a você, né, que é o poder do, entre aspas, ali, do botão vermelho. Você pode demitir as pessoas. O nosso negócio, ele é um negócio muito desafiador, porque nós não temos esse poder. E isso é algo que movimenta muita gente, concorda comigo, sim ou não? Muitas pessoas, né, pessoal, elas honram os horários. Muitas pessoas, elas entregam o trabalho. Muitas pessoas, né, elas correm atrás da meta, porque senão elas, no dia seguinte, estão no olho da rua. Essa é a grande verdade. No marketing de relacionamento, isso não existe. No marketing de relacionamento, nós temos que olhar de uma visão muito fria e calculista. Nós temos que inspirar as pessoas e nós temos que buscar ajudar as pessoas a superarem desafios, a correrem por metas e que, infelizmente, em alguns momentos, né, essas pessoas elas sempre irão permitir que pequenos detalhes, né, alguns problemas pessoais, alguns desafios pessoais interrompam o fluxo, cessem o ciclo. Mas o outro lado de uma visão de um cara que trabalha com marketing de relacionamento, que lidera dentro do marketing de relacionamento, é que o tamanho do preço, ou seja, o tamanho do prêmio no marketing de relacionamento, ele é muito maior. O tamanho do prêmio dentro do marketing de relacionamento é de verdade. Se você desenvolver habilidades e competências para fazer e para guiar, para orientar e inspirar pessoas a fazerem coisas a ponto delas evoluírem como pessoas, a ponto delas buscarem suas próprias metas, crescerem, se desenvolverem, você conquista liberdade. Aqui nós não estamos falando de um simples salário de liderança, aqui nós estamos falando de liberdade total e plena, de realmente conseguir mudar completamente o fluxo da sua vida. Então é importante você ter um pouco dessa visão, porque o desafio aqui, no meu ponto de vista, e jogando muito limpo para vocês, é mais difícil. Porém, o prêmio é muito maior. Tá? Isso tem que estar no teu coração. Isso tem que ter uma compreensão clara, porque eu sempre vou traçar aqui um paralelo com o que há no tradicional, porque muitas pessoas estão acostumadas com o tradicional, com o marketing de rede, porque o marketing de rede ele tem a sua peculiaridade. A liderança dentro do marketing de relacionamento, ela se assemelha muito a uma liderança um pouco mais voltada para um viés religioso, que você tem que ter aquela pessoa crente das suas competências, né? Crente daquela que ela é capaz e sempre trazendo ela para uma conscientização emocional muito grande,
Porque como vocês sabem, né, e algo que eu sempre falo para vocês, só tem um negócio que tiram as pessoas desse negócio, que é a própria cabeça delas. Então, você saber, primeiro, né, administrar os seus sentimentos e a sua cabeça para que você possa orientar pessoas a fazer o mesmo é trabalho de base. É algo que você precisa se tornar um verdadeiro expert para que você possa ter um grande resultado, tá bom? Dando sequência aqui, então vamos lá. Então vamos falar sobre liderança autocrática versus liderança participativa, tá? Então, primeiramente, liderança autocrática, pessoal, é quando um líder toma todas as decisões sozinho, sem consultar a equipe. Por exemplo, um gerente que impõe todas as decisões sem ouvir os funcionários. E liderança participativa envolve a colaboração da equipe na tomada de decisões. Por exemplo, um líder que consulta os membros da equipe antes de tomar decisões importantes. Se você fosse me perguntar, Canina, o que se aplica desses dois conceitos dentro do marketing de rede? Eu posso dizer para vocês, pessoal, dentro do marketing de rede, você precisa, nesses dois conceitos, adotar uma postura híbrida. Por quê? Porque existirão momentos, pessoal, que a sua experiência, a sua vivência irá contar demais. As coisas que você já viveu, as coisas que você participou, as coisas que você sentiu na pele, irão contar tanto a ponto de você não poder ouvir teu time. E você precisa estar ciente disso. Você precisa estar a par dessa situação. E isso não é fácil, é óbvio que não, né? Afinal de contas, a liderança está envolvida muita servidão. Mas você, às vezes, precisa tomar duras decisões baseado naquilo que você experienciou. E óbvio que outras decisões, elas devem ser tomadas em conjunto. Uma das coisas que trazem um pouco dessa visão, né? E principalmente quando a gente fala de uma liderança autocrática, foi a fundação da Hive, propriamente dita. Quando aconteceu todo o grande desafio na nossa vida, né? Tem poucas pessoas aqui que são novas, mas um pouco sabem da história. Nós tivemos que tomar uma decisão num viés de liderança autocrática. Porque muitas pessoas que haviam se envolvido há pouco tempo com a carreira, há pouco tempo com o negócio, elas nunca tinham passado por toda a experiência, né, que envolviam décadas de vivência e de experiência, para saber de verdade o que seria poder construir algo para sempre dentro de um mercado que muito é, né, rotulado de que nada é para sempre. Infelizmente, a nossa profissão ela é muito rotulada aí fora como, às vezes, uma andorinha de verão. E nós queríamos tanto quebrar esse paradigma, a gente queria tanto quebrar esse ciclo que veio a raiva. E a raiva ela tem uma intenção muito clara, né? Para que a gente possa não ter, né, que tomar mais uma decisão de representar uma nova marca, a raiva ela vem para tampar esse buraco. E muito teve que ter tomado através de uma decisão autocrática. E para vocês perceberem, né, o quão é difícil tomar uma decisão desse porte, tomar decisões e ter algumas, né, algumas bases assim, algumas pessoas foram embora no meio do caminho. E algumas pessoas foram embora simplesmente pelo fato de não poderem opinar. Só que em algumas situações a gente não tem como opinar. Em algumas situações a gente tem que entender que existem determinações, existem, né, não digo uma hierarquia, mas existe a experiência e a experiência ela vale muito, principalmente no mundo dos negócios. Então eu falo isso para vocês porque pode ter certeza que em alguns determinados momentos dentro do teu business, você vai ter que ligar esse botão, você vai ter que tomar algumas decisões autocráticas, sem consultar algumas pessoas, sem perguntar para algumas pessoas, porque às vezes você consultar algumas pessoas que não têm experiência e não passaram pelo processo,
pode ser um tiro no seu pé. Pode, às vezes, fazer com que você seja mole demais, devagar demais, flexível demais. Então, preste muita atenção e fiquem em paz, sabendo que existirão momentos que você tomará decisões por si próprio e existirão momentos que você consultará as pessoas do teu time para que você possa tomar algumas decisões. Legal? Isso sempre trazendo para a visão do marketing de relacionamento. Quais são os estilos de liderança que nós temos, né? Basicamente 3 estilos. Liderança transformacional. Ela envolve inspirar e motivar a equipe a alcançar objetivos elevados. A liderança transacional baseia-se em recompensas e punições para motivar a equipe. E a liderança servidora é centrada em atender às necessidades da equipe. Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que eu creio que não se aplica dentro do marketing de relacionamento é o viés de punição, né? É a ideia de punir pessoas. Isso para o nosso negócio, como eu falei para vocês, né? Nós não temos essa, entre aspas, carta na manga, porque por mais duro que possa parecer punir alguém, é um tipo de liderança. E não tem nada de errado nisso. Mas a questão é que o nosso negócio, nós estamos sempre flutuando, né, dentro de uma postura de liderança transformacional e servidora, tá? Então, isso eu acredito que tem que ser um drive para você poder ter no teu coração todos os dias e para você saber o que você tem que fazer e para nortear as suas decisões. Então, saber que você precisa inspirar e motivar a tua equipe é algo que já te traz uma visão daquilo que você precisa fazer, do seu planejamento para com o seu grupo. E você também precisa atender às necessidades do teu time. E aí eu quero trazer também mais um ensinamento para vocês, quando a ideia é sobre atender às necessidades do seu time. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida, e como profissional de marketing de relacionamento, e eu confesso para vocês, tá, pessoal, eu já errei demais nisso, tá? É o tempo todo, quando o assunto é servir, dar o peixe. E nós não podemos cair nessa cilada, tá? Nós, como líderes, servidores, que temos que ser, afinal de contas, nós temos mais resultado, nós temos mais experiência, a gente precisa ajudar quem não tem, a gente precisa, de verdade, pessoal, não cair na tentação de dar o alimento para as pessoas, e sim ensiná-las a pescar. E isso é muito complicado, porque quanto mais você cria uma organização dependente de você, saiba que mais frágil é o teu grupo. Mais o teu grupo irá atuar em você como um sanguessuga, drenando a tua energia, minando a tua energia. E isso a gente vê acontecer muito no marketing de relacionamento. Por quê? Porque dentro do marketing de relacionamento é natural e é muito comum, principalmente nós que somos líderes, encontrar pessoas que estão numa outra frequência completamente diferente da gente. Sempre vai ser muito mais fácil, né? Ah, me passa a senha do seu dashboard para eu preencher seus dados bancários. Ah, você está com dificuldade de vender esse produto? Usa esse script. Sempre vai ser mais fácil fazer isso. É sempre mais fácil. Só que quando nós criamos pessoas que simplesmente elas se acostumam a isso, e o ser humano, né, é um ser que ele desenvolve hábitos, né? E saibam disso, é algo inerente à nossa personalidade. Bastou meu filho acordar 3 dias seguidos às 5 da manhã e eu estou levantando às 5 da manhã todos os dias. É impressionante o como que nós temos a capacidade de se adaptar a uma nova rotina, a um novo, a algo novo.
E principalmente quando a gente começa, né, uma nova vida, quando a gente traz uma nova pessoa para o negócio, quando a gente dá à luz, né, um novo bebê, o tempo todo nós ficamos completamente tentados, e principalmente quanto mais tempo de casa você tem, a dinamizar o processo, mas não é para ser um processo dinâmico. Esse negócio é um negócio para ser um processo. Esse negócio é um negócio para que as pessoas elas possam se desenvolver, para que as pessoas também possam aprender, tá? Isso, a gente precisa ter uma clareza muito forte, tá? Eu vi que a Maísa levantou a mão, eu só vou deixar as perguntas lá para o final, só vou tocar todo o raciocínio. Aí lá no final eu vou deixar de 15 a 20 minutos para um bate-papo aqui com vocês, tá? Então fica super tranquilo aí que você vai ter essa oportunidade. Ah, foi sem querer, sem problema, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês? Um pouco dessa visão. Eu enxergo, pessoal, e vou trazer para vocês uma visão muito clara, tá? Eu enxergo de verdade que nós temos alguns níveis de envolvimento para com a raiva. Nós vamos ter pessoas que vão se envolver com a raiva e elas não querem se tornar partners, elas não querem se tornar heads, elas não querem se tornar embaixadores. A gente precisa entender, a gente precisa aprender a trabalhar com essas pessoas. E o trabalho com essas pessoas, ele é diferente do trabalho com as pessoas que querem virar embaixadores, virar heads, virar partner. Eu costumo dizer, né, nós temos algumas condições, né, a gente tem algumas ações aqui dentro. E pode parecer um pouco frio, mas eu não sinto frieza, é experiência, né? Algumas ações nossas, elas são muito ações de tocar a boiada. Mas essas ações de tocar a boiada, elas não podem fazer parte daquilo que você prega como ensinamento, como ação geral. Porque se você é uma pessoa que todo mundo do teu time você conduz da mesma forma, ou se você é uma pessoa que minimamente não força as pessoas a um raciocínio lógico, pode ter certeza, você está criando uma equipe de parasitas. E a equipe de parasitas, ela chega uma hora que se o hospedeiro ele não fornece o nutriente, ela morre. O que eu quero dizer com isso, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Existe uma forma, né, de você, por exemplo, fazer o fechamento. Tem pessoas que têm uma habilidade ímpar em realizar fechamento. Perfeito? Qual que é o trabalho correto? Quando eu vou treinar o meu time sobre fechamento, algumas coisas que eu pratico no meu fechamento são induplicáveis. Eu não consigo ensinar as pessoas a fazerem. Por quê? Porque são características inerentes à minha pessoa. E eu sei que se eu ensinar daquela forma, eu vou estar muito mais instigando a pessoa a não fazer do que fazer. Perfeito? Então, olha só, são 3 condições. Então, imaginem a primeira, a forma que eu faço, que às vezes é induplicável. Ou seja, às vezes o seu convite é induplicável, às vezes o seu fechamento é induplicável, às vezes o seu plano é induplicável. Mas você precisa aprender a ensinar as pessoas do teu time como fazer um fechamento, como fazer um convite e como apresentar o plano. O que você não pode fazer? Ó, todo fechamento me chama. Todo fechamento deixa comigo. Porque se você trabalha nesse nível, no terceiro nível, você está formando uma equipe de parasitas. Que a tua mínima falta parece que nada vai. Ah, Canina, mas eu sou uma pessoa que eu treino meu time, eu treino meu grupo e parece que não vai. Mesmo assim, opa, o que você precisa às vezes fazer é peneirar os duplicadores e se conectar e dividir um pouco da bola com as pessoas que são daquela sua maior faixa de liderança. Porque eu tenho a minha e você tem a sua.
e certificar que esses duplicadores eles estão agindo na ponta. A lei de Pareto, pessoal, ela funciona para a liderança também. São 20% dos líderes do teu grupo, das pessoas que têm um pouquinho mais de atitude, que vão gerar 80% do teu resultado. Só tomem cuidado. A minha ideia de dar esse break aqui nesse slide é: só tomem cuidado com a versão parasita da parada. Porque se você forma parasitas, pode ter certeza que o teu negócio ele não anda, ele para, ele trava. Eu preciso dar um exemplo muito rápido aqui para a gente dar continuidade. Eu tenho uma nova linha de trabalho que eu estou trabalhando bem forte. E teve uma menina que na última semana ela se pré-cadastrou com um pacote master. E a gente teve a condição de bater um papo, né? Ela é o meu terceiro nível. E nesse bate-papo que eu tive com ela, eu falei muito para ela sobre ela apresentar o negócio. E ela me mandou uma mensagem hoje, a hora que eu cheguei em casa, e perguntando se ela não podia enviar aquele vídeo, o vídeo que foi o último vídeo de uma apresentação que eu fiz para a pessoa. E, gente, se ela tivesse enviado essa pergunta ao Canina, né, de alguns anos atrás, aquele cara que quando ele tinha uma pessoa no time dele, ele morria de medo daquela pessoa sair, né? Ele morria de medo daquela pessoa desistir, né? Então, assim, se fosse eu há 10 anos atrás, eu falaria para ela, não envie o vídeo sim. Porque o que que passaria na minha cabeça? Pô, melhor ela mandar um vídeo do que ela fazer besteira. Melhor ela mandar o vídeo do que, né, ela deixar de apresentar. A minha postura com ela, pessoal, foi irredutível. Eu troquei uns 5, 6 áudios com ela aqui. E numa condição de trazer para ela uma comunicação eficiente, para ela poder entender que ela não pode usar o meu vídeo como muleta para o desenvolvimento dela. Com o meu vídeo, ele é uma segunda, uma terceira exposição, que não é a primeira exposição. Porque todos que estão aqui, pessoal, vocês sabem que se você fizer um contato com uma pessoa e imediatamente você mandar um plano gravado no YouTube de um cara lá de Campinas, qual que é a porcentagem, qual que é a eficácia que tem nessa metodologia, pessoal? É zero, para não, né? É baixíssima. Não vou falar zero, porque zero é utopia, né? É 10%. Mínima. Agora, quando a pessoa ela entende a dor do outro, quando a pessoa porcamente ela explica, mas ela ouve o que a outra pessoa tem a dizer, muda tudo. Ela se desenvolve e a eficácia do processo aumenta 90%. Então, o que que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos validar, nós precisamos nos ater ao processo que funciona. Isso é um pacto que tem que rolar entre nós. Então, tomem cuidado para vocês não se tornarem, né, fornecedores de peixe. Deem a vara e ensinem a pescar. Isso é ser líder, tá? Líderes formais versus líderes informais. Gente, líderes formais, eles têm autoridade designada como gerente ou supervisores. Líderes informais não têm títulos formais, mas influenciam os colegas com base em habilidades e conhecimentos. Eu posso falar uma coisa para vocês? Dentro do marketing de relacionamento, eu nunca vi a parte da formalidade ocorrer. De verdade. Porque aqui no nosso negócio, como o nosso negócio é um negócio muito de campo, né? Aquela pessoa que vive do status, ela prontamente é desmascarada. Então, se vocês têm que focar a vida de vocês, foque na execução. Foque em adquirir habilidades e conhecimento. Porque isso é o que verdadeiramente vai representar a sua liderança para o teu time. Título aqui dentro, por mais impactante que seja, é um detalhe. Eu quero que vocês acreditem nisso.
E isso é tão importante, pessoal, porque eu, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira, eu apresentava plano e eu era, na época, galera, tipo, nem influenciador ainda, vai, eu era um influenciador. Eu cheguei já a apresentar plano para 20, 30, 40 pessoas como influenciador. E na hora que terminou essa apresentação, ninguém veio perguntar para mim que título que eu era, quanto eu estava ganhando. Por quê? Porque a apresentação, ela foi muito habilidosa e recheada de conhecimento. Então, dentro do nosso negócio, às vezes a gente fica muito preso a título mesmo, né? Ah, eu sou influenciador 2.0, eu sou influenciador 3.0, eu sou embaixador. E o nosso negócio, pessoal, ele é um negócio definitivamente de ser para ter. Hoje, o título que você está é o título que você é. Se você quer ser um próximo título, você tem que se portar como o próximo título. Se você hoje aqui é abaixo de embaixador, você precisa se portar como embaixador para que você se torne embaixador. Se você hoje aqui é abaixo de head, você precisa se portar como um head para que você se torne head. O nosso negócio está muito atrelado ao ser para ter. E muito da liderança formal que nós vemos aí fora é a liderança do ter para ser. Então não caiam nessa pegadinha. Aqui é sobre seu desenvolvimento, o seu ganho de habilidades e de conhecimento para que você possa ter a visão de liderança que o teu grupo tem de você. Então, eu posso fazer um pequeno parênteses, né? Eu era um cara que eu não tinha um máximo título na Junesa, antiga empresa que a gente representava, mas a minha habilidade, a forma com que eu me demonstrava para quando eu me tornei head na Hive e estando ao lado hoje de pessoas que antigamente eram os meus ídolos, né? Todo mundo olhou para minha cara e falou assim: "Ah, mas é você mesmo". Tipo, "Ah, eu sabia". Mas por que que já sabia? Porque eu já era. Então, muito daqui desse negócio tá sempre vinculado a quem você é e não ao título que você possui. E saiba que você sendo a pessoa que você deve ser, o título ele vem atrás de você. Beleza? E o impacto da liderança no engajamento e desempenho da equipe. Gente, peraí que aqui já passou. Não, é aqui, ó. Estilo de liderança, pessoal. Uai, o que aconteceu aqui? Pera só um minutinho aqui que eu me perdi aqui. Isso aqui é aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui, vai, pessoal. Então hoje, esse aqui preciso corrigir. Pronto. O impacto da liderança no engajamento e desempenho da equipe. Olha só que interessante isso, tá? O líder inspirador e eficaz pode aumentar o engajamento da equipe, levando a um melhor desempenho e satisfação no trabalho. Por exemplo, equipes lideradas por líderes motivadores tendem a ser mais produtivas e criativas. Eu acho que uma das coisas que podem muito comprovar, né, essa frase, que você ser uma pessoa atuante diretamente na motivação do teu time, né? Eu acredito que pode ser validada muito com os nossos programas matinais, né? O quanto que diferença faz você ser uma pessoa presente, uma persona presente para motivar o teu time. Só que ao mesmo tempo, né, vem o viés da liderança de um líder, ele tem que ser automotivado. O líder ele tem que ser. Ele tem que encontrar dentro dele, ele tem que encontrar dentro do coração, ele tem que encontrar dentro da vida a motivação. Porque ele tem esse papel. O líder é aquele que grava o vídeo, que puxa o plano, que treina o time, que manda o áudio, que tá sempre bem. E eu brinco, né, pessoal? Uma das dicas que eu posso dar para vocês se manterem nessa energia, nessa frequência,
É algo que eu sempre usei na minha vida, né? E eu até brinco, né? Que aqui do meu lado, aqui, eu tenho um guarda-roupa, né? Você vê aqui na minha casa, aqui do meu lado, ele tem um guarda-roupa. E nesse guarda-roupa aqui, tem uma série de fantasias dentro dele. Uma série de fantasias. Tem do Batman, do Super-Homem, do Homem de Ferro, do Hulk, tem inúmeras fantasias. E tem dia que eu preciso usar uma fantasia. E não tem nada de errado nisso. Porque eu também brigo com a minha esposa, eu também passo por desafios pessoais, eu também passo por problemas com a família, eu também tenho um filho que às vezes acorda de madrugada, eu também tenho uma série de condições na minha vida que se eu fosse me basear nelas para me manter motivado e assumir a responsabilidade de motivar o meu grupo, pode ter certeza, eu não estaria falando aqui como head. Então eu acredito verdadeiramente que é uma visão muito madura, né? Você entender que em alguns momentos da tua vida você vai ter que se vestir de super-homem. Você vai ter que se vestir de Mulher Maravilha. Você vai ter que fazer, mesmo que por dentro da fantasia você esteja chorando. Você vai ter que viajar, mesmo que por dentro da fantasia você esteja quebrado, cansado, esgotado. Você vai ter que fazer aquele plano a mais, mesmo que, cara, você não quisesse, porque você está exausto. Mas sempre eu quero trazer isso para vocês num viés de que, poxa, lá no futuro a conta fecha, a colheita é farta. E é nossa responsabilidade fazer isso. Parece duro, parece difícil, mas é responsabilidade, pessoal. A liderança e a responsabilidade, ela anda lado a lado. Elas andam lado a lado. E você assumir responsabilidade, gente, é o que faz você crescer como pessoa. Então nunca se esqueçam disso. Às vezes você vai ter que usar uma fantasia que está guardada no armário. Mas usar essa fantasia que está guardada no armário só vai te trazer coisas positivas. Sabe por quê? O que vai acontecer com você? Quando você usar, quando você passar pelo processo, você vai perceber o quão forte você é. E o quanto que você superestimou o seu sofrimento, o seu problema, tá? Beleza? Então a gente conversou um pouquinho sobre uma parte bem conceitual, né? E eu trazendo aqui, como eu prometi para vocês, algumas pitadas de análises, vinculando o que a gente conversou aqui com o marketing de relacionamento, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Uma das coisas primordiais para que você possa ser um bom líder, né? Como que você vai ser um líder se você não conhece a ti mesmo, né? Não tem como isso acontecer. Não tem como. Você precisa ser um mestre de si mesmo. Legal? Então vamos lá, pessoal. Autoavaliação de habilidades e competências. Primeiro, habilidades técnicas versus habilidades interpessoais, tá? Habilidades técnicas são específicas para uma função, como as atividades geradoras de renda, por exemplo. E habilidades interpessoais incluem a capacidade de se comunicar eficazmente, colaborar e liderar uma equipe. Então saiba que, para você que está aqui, você precisa dominar a técnica e dominar pessoas. Dominar pessoas muito mais no viés de como se comunicar com essas pessoas de maneira clara e eficaz. Isso é uma habilidade que você tem que dominar, tá? Então nós, líderes de marketing de relacionamento, nós precisamos dominar habilidades técnicas e habilidades interpessoais. Perfeito? E a pergunta é, né? Como que é você? Qual seria a habilidade que você tem que dedicar um pouco mais de tempo para estudo e vivência prática? Porque sempre que eu trouxer a palavra estudo para vocês, pessoal, eu quero trazer a palavra em paralelo vivência prática, tá? Porque estudo por si só não serve. Estudo com prática, isso eu acredito, tá? Então, a pergunta é: você hoje precisa estudar e praticar mais habilidades técnicas, ou seja, você tem uma boa comunicação interpessoal com as pessoas do teu time, ou você precisa melhorar essa comunicação interpessoal,
e pôr à prova essa melhora, ou as duas, né? Pensa, porque é uma autoavaliação, não precisa falar, não precisa escrever, mas pensa você nisso, tá? Porque você já sabe quais são as duas habilidades que você precisa melhorar, beleza? Competências de liderança, como comunicação, tomada de decisão e resolução de conflitos. Então vamos lá, pessoal. A comunicação eficaz é fundamental para um líder, envolvendo transmitir informações de maneira clara e ouvir atentamente aos outros. A tomada de decisão envolve a capacidade de analisar informações e fazer escolhas informadas. E a resolução de conflitos requer a habilidade de mediar disputas e manter a harmonia na equipe. Então, são competências que vão fazer parte do nosso dia a dia, né? Então, é um pouco de fato brutal aqui que eu quero trazer para vocês, né? Então, saiba que você precisa aprender a se comunicar de maneira eficaz, e isso envolve muito ouvir, né? E principalmente quando é mediando duas pessoas, sempre saibam, né? Que sempre nós vamos ter a história a história B e a verdade, tá? Sempre. Não tem como, né? E nem digo que alguém está mentindo, mas muito numa visão de que a gente sempre tem a situação pela ótica de uma outra pessoa. E por ter a situação pela ótica de alguém, pessoal, ela vai ser diferente. Então saibam que é fundamental você entender, e principalmente quando você entrar numa situação de mediar, né? É muito difícil você encontrar harmonia, é muito difícil você encontrar ali, né, a paz. Mas é muito importante, e aí vem uma das coisas que é muito fundamental você aprender. E principalmente se você não tem muita habilidade em mediar conflitos, você precisa dividir, você precisa procurar um mentor, você precisa procurar alguém com um pouquinho mais de experiência que você. E pessoas que às vezes têm muita experiência em ler pessoas, em saber como as pessoas são, em bater o olho e saber como aquela pessoa se porta. Pessoal, eu falo uma coisa para vocês, tá? Eu sou uma pessoa que eu já tive contato direto, envolvimento com centenas e centenas e milhares de pessoas. Milhares. Envolvimento direto. Envolvimento direto é doação mesmo, sabe? É sentar na frente daquela pessoa e ouvir a vida dela, ouvir as ambições dela, ver a visão dela, as habilidades dela. Eu já fiz isso, gente, com milhares de pessoas. Milhares. Se tem uma coisa que eu sei, é ler pessoas. Você vai saber ler pessoas. Você vai aprender. E principalmente se você for uma pessoa, né, que se colocar nessa condição, se você colocar nesse to-do, né, nessa atuação. E, e existem pessoas que você precisa direcioná-las diferentes de outras, que são gatilhos, né, que são colocações, e principalmente numa mediação, vão ter situações, às vezes, que uma pessoa você vai ter que olhar para a cara dela e falar assim, reconhece o erro para resolver isso. Porque aquela pessoa ela é intransigente. Aquela pessoa ela vai querer continuar na briga. E essa briga ela vai causar uma desarmonia, e essa desarmonia ela pode ter um resultado muito pior. Então reconheça, peça desculpa e vira a página. Então, com o tempo vocês vão aprender muito disso. Mas saibam que vai fazer parte isso do seu dia a dia, tá? Então, algumas coisas legais aqui para vocês também, do ponto de vista de autoanálise, tá? Então, quando a questão é identificar pontos fortes e áreas a serem desenvolvidas, pessoal, primeiramente, reconheça qual é a sua fortaleza e nunca a abandone, tá? Porque uma das coisas mais erradas que a gente pode fazer é deixar de lado aquilo que a gente é bom, tá? Então, busque feedbacks,
Busque feedbacks. Você como líder, busque se aconselhar, né? Terceiro ponto, aceite feedbacks. Pessoal, se tem uma coisa que eu acho assim que nada mais me irrita, nada mais me irrita, nada mais me irrita. Assim, isso me tira do sério, tá? Então, se você fala assim, pô, Canino, mas o que te tira do sério? Uma pessoa que não sabe aceitar um feedback. Isso me tira do sério. Isso é algo que, por exemplo, você falar para mim, Canino, o que você tem que administrar muito bem em você ainda? Que você precisa aprender, né? Porque se eu fosse o ser evoluído 100%, eu não estaria mais aqui, né? Já tinha me tornado um cavaleiro de ouro. Então, assim, a pessoa não aceitar feedback, ela não aceitar, ela não ouvir, isso me tira do sério de uma maneira absurda, porque eu sou um cara que eu ouço muito as pessoas. Eu verdadeiramente ouço muito as pessoas. E eu acho que a gente ganha tanto tempo na vida, e a vida ela faz muito mais sentido quando a gente começa a entender que a gente pode ouvir uma outra pessoa e falar: caramba, essa pessoa às vezes ela tem razão, entendeu? E trazer um pensamento reflexivo, mas eu não suporto aquela que nem ouve, sabe? Que na hora do feedback já retruca. E isso vai acontecer com vocês também. Eu só estou trazendo isso para vocês mais à tona para que vocês não sejam esse tipo de pessoa, tá? Porque quando você se blinda a feedback das outras pessoas, quando você se blinda a outras pessoas, elas falarem algo para você, saiba que você está perdendo tempo. E você vai passar por um processo, às vezes, de lapidação muito mais doloroso. Muito mais doloroso, né? E eu até postei essa frase agora, né? Porque mais dia ou menos dia, todos nós sentamos em um banquete de consequências, né? Essa é a vida, né? A vida, todo um dia nós vamos sentar para um banquete de consequências, né? De coisas que a gente fez e de coisas que a gente não fez, né? Então, eu não sei como é que vai estar esse seu banquete, né? Então, eu às vezes não quero estar diante de um banquetão, não, porque às vezes aprender na dor é o pior caminho, tá? Então, aceitem feedbacks, e principalmente de pessoas que têm mais experiência que vocês. Mesmo que naquele momento não faça sentido, cale-se, ouça, agradeça, reflita e depois decida. Focar esforços em estudar e se desenvolver nas áreas apontadas. Então, como eu falei para vocês, né, o que você precisa melhorar? Melhorar com experiência e prática, né? Estudo e prática. Técnica ou habilidade interpessoal. Então, busque se desenvolver nessas áreas. Falando um pouquinho sobre comunicação, tá? Para que a gente possa ir para a parte final aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Por que é importante a comunicação na liderança, tá? Porque a comunicação, pessoal, ela é crucial para que se possa alinhar objetivos, motivar, tomar decisões, resolver conflitos, dar feedback, envolver a equipe em decisões e adaptar-se a mudanças. É essencial para se construir relacionamentos e alcançar resultados. Então, de verdade, você precisa dedicar tempo, você precisa se tornar hábil em comunicar-se. E como toda habilidade, a prática, ela é fundamental. Não dá para você ser uma pessoa hábil em se comunicar sem se comunicar. Perfeito? Então vamos lá. Comunicação como construção de relacionamentos, tá? Então imagine um líder que regularmente se comunica com a sua equipe, compartilha informações sobre a visão da empresa e ouve as preocupações do liderado. Isso cria um ambiente de confiança e colaboração. Então olha como é importante a comunicação para construir relacionamento. Então sempre, pessoal, transborde a visão da Hive, né?
ouça as pessoas, né? Ouça aquilo que elas precisam. Isso, gente, vai criar relacionamento. Então, isso traz confiança e colaboração, tá? E, como eu falei, seja um camaleão para se comunicar, sabendo que pessoas elas têm diferentes formas de ouvir, né? Diferentes formas as quais você pode atingi-las, tá? Comunicação como ferramenta de alinhamento de equipe. Então, um líder que comunica claramente os objetivos da equipe e como eles se encaixam na missão da empresa ajuda a garantir que todos estejam na mesma página e trabalhando em direção dos mesmos objetivos. Aqui, pessoal, tem muito daquela visão que eu sempre passo para vocês, que é aquele conhecimento milenar, né? Que o óbvio não é óbvio, tá? Então, a clareza dos objetivos, pessoal, e principalmente a clareza de pontos básicos, elas têm que ficar claras. Desculpa a redundância, mas é fundamental. E às vezes é isso algo que você peca e que faz com que não haja alinhamento na tua equipe. Então, não existe a clareza de tudo que está acontecendo, a clareza dos objetivos, tá? Então, isso trabalhar a clareza dos objetivos nunca é retrabalho, nunca é tempo jogado fora, nunca é desperdício, porque o óbvio definitivamente não é óbvio, tá bom? Desenvolvimento da habilidade de escuta ativa. Então, pessoal, praticar a escuta reflexiva é um pouco do que a gente conversou. Um líder que pratica a escuta reflexiva demonstra interesse genuíno nas preocupações de seus colegas de equipe, fazendo perguntas de acompanhamento e refletindo sobre o que foi dito para mostrar compreensão. Uma das habilidades mais importantes, pessoal, que você precisa desenvolver na tua carreira, de coração, pessoal, é ouvir. E ouvir em silêncio, deixando a pessoa falar, tá? Refletindo aquilo que está sendo dito. Isso vai elevar o teu nível de liderança. E, obviamente, né, aplicando empatia, se colocando no lugar da pessoa com a cabeça da pessoa. Porque empatia não é só se colocar no lugar dos outros, né? Você tem que fazer essa versão Big Brother, né? Sair da tua cabeça para a cabeça da outra pessoa. Porque são realidades diferentes que estão olhando, às vezes, para uma mesma situação, tá? Então, aprenda isso. E, deixa eu só ver aqui, lidando com barreiras à comunicação. O líder reconhece que as barreiras à comunicação podem incluir suposições erradas, estereótipos ou falta de clareza. Eles procuram superar essas barreiras, esclarecendo mensagens e incentivando os feedbacks, tá? Então, sempre que você estiver diante de uma comunicação que não esteja clara, que você enxergue que existe uma barreira àquela comunicação, tire essa barreira, né? Procura superar essa barreira para que você possa ter clareza, para que o seu time ele consiga fluir de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática, muito mais transparente, tá? E principalmente num negócio, galera, e assim, a gente sofre muito, né, com o tal do telefone sem fio no marketing de rede. Agora, com o nosso aplicativo, a gente quer demais poder, pessoal, não sofrer mais com isso. E uma das coisas que a gente tá batendo muito na tecla, e eu quero demais contar com vocês para isso, tá? E a Lari, inclusive, né, que ela até saiu aqui, que ela falou que ela ia ler um e-book, mas na verdade não é o e-book, é o playbook. O nosso playbook, o nosso material de duplicação do nosso sistema, o material de duplicação da nossa franquia, ele tem que vir como prioridade para a tua vida e para a tua promoção, sabe? A gente pode construir algo muito grandioso com a Hive, nós iremos construir, mas nós podemos construir uma revolução de uma era se todos nós duplicarmos fortemente o playbook. Ah, o que eu faço que está no playbook? Ah, não está no playbook, não faz. Tá? O playbook ele vai eliminar qualquer barreira de comunicação que possa existir. O playbook como método vai trazer uma solidez de construção inimaginável para o nosso negócio. Se cadastrou, lê o playbook. Se cadastrou, lê o playbook. Se cadastrou, lê o playbook. Pessoal, isso de verdade, tá?
pode ser game changer na nossa vida e vai exigir da gente energia, e principalmente até a hora que o negócio estiver em flow, mas vai exigir energia, né? Para que o pau nasça reto, depende da nossa mão direcionando o crescimento do pau. Não dá para achar que o pau vai nascer reto por si só. Então, invistam o quão necessário for de energia para duplicar os nossos playbooks para que a gente tenha uma comunicação verdadeiramente eficaz. Tá? E o último tópico do dia de hoje, que seria o desenvolvimento de uma visão pessoal. Tá? Então, gente, sempre quando a gente fala de visão pessoal, a gente vai estar falando sobre meta. E, gente, de verdade, se você não tem meta, você é uma pessoa morta, você é um empresário morto, você é um líder. Você não é um líder. Meta é meta. Meta é prioridade. Sabe? Aprenda a ter meta e a honrar suas metas. Isso vai mudar a tua vida. Pessoas mostram, né, que são capazes de feitos maravilhosos quando têm a clareza daquilo que elas estão buscando. Então, um líder, pessoal, ele precisa ter uma meta de curto prazo para melhorar suas habilidades de comunicação, comprometendo a se realizar apresentações mais eficazes em reuniões no próximo mês, né? No caso aqui, em reunião atrás de reunião. Então, você precisa ter essa meta de curto prazo para melhorar suas habilidades. Você precisa ter uma meta de longo prazo à carreira, que talvez seja uma meta, né, de se tornar partner nos próximos 5 anos. Só que saiba que essa meta de se tornar partner nos próximos 5 anos com a Hive, ela vai requerer de você desenvolver algumas habilidades de liderança. Mas essa sua meta, ela vai te puxar para isso. Agora, o problema é quando você está no negócio por estar, para ver aonde você vai chegar. Aí não vai, gente. Não dá. Construção de uma visão de sucesso como líder. A definição clara da visão pessoal, pessoal. Um líder pode visualizar-se liderando uma equipe altamente eficaz, contribuindo para a inovação e criando um ambiente positivo e inclusivo. Você se vê liderando? Se hoje você não se vê com as habilidades e competências necessárias para tal, saiba que você minimamente se ver nessa posição é o que vai servir de combustível para que você possa chegar a ela. Agora, se você não tem clareza que é isso que você busca, que é isso que você quer, isso fica difícil. E eu não quero nem que você tenha, assim, um líder como exemplo, né? Porque a liderança, em termos de características, ela é heterogênea. Hoje, se você pegar, eu vou falar da Hive, obviamente, né? Todos os heads e acima da Hive, todos eles são pessoas completamente diferentes. Pessoas diferentes, porém grandes líderes. Então saiba que você não vai precisar ser ninguém que você não é. Mas você vai precisar desenvolver habilidades de liderança, tá? E para concretizar essa visão, você vai poder elaborar um plano estratégico que vão incluir, né, outras etapas, como adquirir habilidades de gerenciamento de equipe, buscar orientação de mentores e buscar oportunidade de liderança. E isso é uma das coisas também que eu quero falar para a gente poder encerrar e eu abrir para perguntas aqui. Quando a gente fala, pessoal, de buscar oportunidades de liderança, de verdade, busquem essas oportunidades. Vocês conhecem muito o Cadu. E se tem uma característica que nós dois sempre tivemos em 11, 12 anos de carreira, que é o que nós temos, foi buscar oportunidades de liderança. Buscar oportunidade de liderança, sabe o que que é? É ter iniciativa. É puxar. É puxar. Nunca, nunca precisou do Beto me ligar e falar, viu, o que que você vai fazer essa semana? Você não vai fazer nada? Nunca. Ele nunca me ligou. O Cadu nunca me ligou.
Sabe por quê? Porque eu busco essas oportunidades. Então, a pergunta é, o que você está buscando de oportunidade dentro do teu negócio para você se tornar um líder e uma líder? Que treinamento você vai dar? Que apresentação que você vai fazer? E eu digo uma coisa, né, pessoal? A gente vai poder conversar um pouquinho, né, sobre duplicação de liderança, principalmente no nosso último dia aqui. E eu digo uma coisa para vocês para a gente poder encerrar o dia de hoje, levantando um pouco dessa bola para depois a gente poder debater mais forte sobre ela lá na frente. Tome cuidado hoje dentro da tua organização de querer de uma maneira muito cedo passar o bastão quando não tem ninguém para segurar, tá? Que isso é muito perigoso. Porque quando você passa o bastão sendo que não tem ninguém para segurar, o bastão cai no chão e aí você tem que pegar do chão, voltar no pace, voltar na corrida. Às vezes eu falo, pessoal, às vezes eu não me sinto confortável, tá? Não me sinto confortável em determinadas situações em passar o bastão. E eu ouço muito sobre passar o bastão por aí, sabe? Nas minhas andanças, nas minhas mentorias, falando com algumas pessoas. E às vezes não tem ninguém para segurar. Então, se eu, Thiago, hoje, que tem um negócio que eu olho e falo, uau, legal, às vezes eu não me sinto confortável em passar o bastão, às vezes você não tem que passar o bastão, pelo amor de Deus. Você tem que segurar o bastão com as 3 mãos, tá? E saiba que a tua hora de passar o bastão chegará. E essa decisão de passar o bastão, ela pode ser em conjunto, ela não precisa ser sua, ela pode ser aconselhada, né? Só tomem cuidado para querer passar o bastão se não há ninguém para pegar. Porque isso dá um retrabalho gigantesco. Beleza? Pessoal, eu vou encerrar a gravação só para não ficar algo muito extenso, um ponto de vista de gravação para quem for acompanhar depois, mas vou ficar aqui com vocês para poder tirar dúvida e esse é um benefício de quem estiver assistindo ao vivo, tá? Então, gravação encerrada.